E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Nossa aula hoje de literatura para o 6º ano, nossa data hoje é dia 29. Bem, nossa última aula nós começamos falando já, iniciando o nosso livro O Enigma do Infinito, né? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os palíndromos, lembra dos palíndromos? Hoje nós vamos continuar nas páginas 14 a 17. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Bem, afinal, o que é um palíndromo? Palíndromo é uma palavra ou frase que a gente pode ler ela tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Só que detalhe, gente, palíndromo também não está ligado somente à questão de português, mas também na questão de matemática. E para isso eu vou chamar um grande amigo meu para dar uma explicaçãozinha básica para vocês. Professor Cleiton, por favor. E aí, Edson, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, tudo certo? Gente do 6º ano, espero que sejam todos bem nesse período de quarentena. Agradeço a oportunidade do professor Edson de mostrar para vocês essa curiosidade matemática, que são os números Capicua, que vem do catalão cap e cua, que significa cabeça e cauda, né? Significa a cauda confunde com a cabeça. De trás para frente ou de frente para trás, ele é a mesma coisa, igual no palíndromo, tanto é que também pode ser chamado de palíndromo numérico. E nós temos aqui alguns exemplos, o número 434, 1446, entre outros. Mas como que a gente pode obter um número Capicua? É agora que a gente vai saber desse algoritmozinho, onde você pode pegar um número, somar com ele, escrito ao contrário. O resultado é um palíndromo. Isso sempre vai gerar um palíndromo numérico, no caso, né? Que são os números Capicua. Vamos dar uma olhada agora no nosso quadro verde aqui. O número 87, né? A gente soma ele com o inverso, que é 78, e chega em 165. Se somar com ele de novo ao contrário, chega em 726. Mais uma vez, e o resultado é 1353. E por fim, a gente soma lá ele com o seu número ao contrário, chegamos no número Capicua, o palíndromo numérico lá de origem 87. Então, esse é um exemplo de palíndromo numérico ou número Capicua, né, usando aquele algoritmo de formação. Obrigado, professor Edson. Eu que agradeço, viu? Até mais. E aí, gente, o que vocês estão achando? Poxa, o que isso tem a ver com o nosso livro? Vamos ler aqui? Palíndromo, autor da derrota. Se por um lado Babel deu início a essa enorme confusão de línguas e traduções que vivemos atualmente, por outro lado ela foi responsável por uma incrível beleza que há na diferença. E essas enormes diferenças permitem muitas criações, invenções e brincadeiras. E porque podemos brincar com a língua e com a matemática, inventamos, por exemplo, os palíndromos. Imagine que alguém queira ler essa informação, ou a mesma frase, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Aí ele dá um exemplo: ovo, Ana, oco. Brincar com palavras é apenas o início. Podemos dificultar um pouco. O bobo, o bolo, bolo do lobo, arara rara, e complicar mais ainda: a grama é amarga. Ame o poema. Agora imagine um livro inteiro que pode ser lido de trás para frente. Pois é, um escritor francês fez isso. O livro se chama O Grande Palíndromo, que foi escrito por Georges Perec. Está em francês. Mas na matemática, inventar palíndromos é bem mais fácil. 11, 121, 3.400, 34.543, moleza. E ainda há uma brincadeira legal para fazer. Invente um número qualquer, digamos 6.912. O número que representa, ou que imagino que representar, a quantidade de línguas faladas no mundo atualmente. Agora some 6.912 com ele mesmo escrito ao contrário. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem como é que fica. Aí, 6.912 mais 2.196
dá 9.108. E aí vem, faça isso novamente. 9.108 mais 8.019 dá 17.127. E mais uma vez, 17.127 mais 72.171 dá 89.298. O que aconteceu agora? Temos um lindo palíndromo. E acredite, isso vai acontecer sempre que realizarmos o mesmo processo, infinitivamente. Agora surge uma dúvida e um problema interessante. Como traduzir ou pensar numa tradução de palíndromos? Se eu for traduzir um nome próprio, não há problema. Mas se eu for traduzir, por exemplo, ovo, em inglês, egg, em francês, œuf, em espanhol, huevo. E agora? Podemos expressar a mesma imagem do ovo, mas podemos perder toda a brincadeira do palíndromo. Então, que virtude há na Torre de Babel? Estaríamos diante de uma torre da derrota, que por sinal também é um palíndromo. Na matemática, não há esse problema na tradução. Se eu for escrever um bilhete que usa um número 89.298 para um amigo, na Rússia ou no Japão, o número manterá assim com a mesma beleza palindromática dele. A matemática, praticamente falando, promete infinito e a eternidade. E aí você vê aqui algumas da língua portuguesa. Arara, ovo, Ana, a grama é amarga, ame o poema. E agora o que a gente vai fazer? Agora você já conhece os palíndromos, pesquise outros palíndromos com números, palavras e frases. Não esqueça de colocar a data, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Olá, sextuando, tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de Geografia, seguindo aí a nossa aula de quarta-feira, né, 29/4/2020. Lembrando aí, ó, não esqueçam de colocar a página no livro de vocês, tá? A data também no livro de vocês, ok? Vamos seguindo aí, né, sobre o nosso conteúdo. Falamos sobre os pontos de localização, sobre as coordenadas geográficas, né, os fusos horários. Então, a gente vai seguir. Professora, como assim? Tem mais coisa? Tem sim, olha só. Seguindo agora na página 48 a 54, sobre a representação no espaço. A gente sabe agora os pontos de localização, sabe agora para que servem os fusos horários, sabe para que servem as coordenadas geográficas, né? Tem interferência no quê? No clima, na vegetação. E aí, mas para a gente saber tudo isso, devemos também pontuar uma coisa bem importante, que é os mapas, né? Nós devemos conhecer os mapas. Como assim? Bom, se você está viajando, você não tem GPS para te ajudar, né? Você não tem aí um auxílio maior, você não tem uma bússola, você tem apenas um mapa, você tem que saber como se localizar nesse mapa, não é verdade? Mas para você saber como se localizar, você tem que primeiro conhecer o mapa. O mapa, ele traz muitas informações, não só apenas aquilo que a gente vê e observa, não. Traz muitas informações. Bom, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, para que servem os mapas? É apenas para nos localizar? Será que é só para isso? Acho que não, hein? Vamos lá. São instrumentos muito importantes de comunicação que informam sobre os aspectos físicos e humanos, lugares e regiões, modos de vida e relação. Olha só para que serve o mapa, não é apenas para nos localizarmos, serve aí para muita coisa, para conhecermos, né, os locais, sabemos aonde tem maior população, onde não tem. Professora, para isso tem internet, certo, amigo? Mas e aí se você não tiver internet? Então, vai precisar de um mapa para conhecer esses locais, né? Vamos lá, ó. Qual a origem e importância
importância dos mapas? Precisa saber disso, professora? Claro que sim, é importante. Olha só, observe essa imagem aí. Sabia que isso aí é considerado um mapa para os antigos? É considerado como um mapa. A necessidade de reproduzir em imagens os elementos do espaço geográfico teve início aonde? Na pré-histórica. Tinha que ser a pré-história, né? Na antiguidade, muitos filósofos, matemáticos e geógrafos, como Pitágoras, Aristóteles, contribuíram com novas ideias para a compreensão e registro cartográfico do mundo. Você imagina a gente ainda ter que localizar alguma coisa com isso aí? Imagine só alguém desenhando aí, hein? Ninguém ia conseguir agora, né? Olha só. E aí a gente falou, né, um pouquinho sobre as características. Professora, como assim? Ptolomeu, por exemplo, ele publicou um dos primeiros mapas mundis, né, com a forma arredondada da Terra, e foi também o primeiro a adotar a latitude e a longitude, o que caracteriza aí as zonas climáticas aí, com referência para a localização dos pontos sobre a superfície do planeta. Olha lá um dos primeiros mapas aí feito por Ptolomeu. Olha só, esse é o mapa mundi, né? Compare esse mapa mundi com o mapa atual que nós temos agora. Você conseguiria entender esse daí? Acho meio complicado, né? Só eles mesmos. E aí, olha só, coloquei para vocês aí, ó. A partir do século XV, os europeus intensificaram suas atividades comerciais, o que estimulou as grandes navegações e a descoberta de novas terras. Olha só, vocês observam, eu coloquei o mapa do fuso horário, né, com esse mapa comparando aí as representações. Antes, como é que era feita a localização? Através do Sol, né? Eles se localizavam através do Sol. Agora não, eles têm um ponto de referência, né? Eles têm o quê? A localização através do quê? Das coordenadas geográficas, certo? Seguindo aí, e os mapas na atualidade, como é que são? Olha só, que durante muito tempo os mapas eles foram desenhados, né, à mão. Por isso, além de documentos, eles eram verdadeiras obras de arte, né? No século XX, entretanto, as técnicas para a produção dos mapas se desenvolveram muito rapidamente. Hoje nós temos o que? GPS, né, que facilita muito a nossa vida, o Google Maps, né, que facilita a nossa vida. Se nós quisermos encontrar um ponto de localização, a gente vai aonde? No mapa, no livro? Não, a gente vai logicamente no celular para saber os pontos de localização, certo? Registros aéreos, os pontos, as fotografias aéreas também ajudam aí na forma de localização, ok? Como atividade para casas, páginas 45 e 46 do livro de Geografia. Então, até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Olha, começando mais uma aula e mais uma semana longa. Bom, sou a professora Gisneide, professora de História, e hoje, quarta-feira, dia 29/4/2020, vamos seguir aí com um novo conteúdo sobre Grécia Antiga. Bem, antes de falar sobre a Grécia Antiga, né, a gente viu aí as características de quem? Dos mesopotâmicos e do Egito Antigo. Comparamos um pouquinho, né, os mesopotâmicos, também do Egito Antigo, quais suas características, e agora a gente vai entrar no assunto sobre Grécia Antiga. Antes disso, nós vamos aí fazer a correção da atividade da página 48 e 49. Bom, vou deixar para que vocês aí, com certeza eu tenho respondido, que vocês façam essa comparação da resposta que a professora colocou com a de vocês, façam a correção também, ok? E aí vamos seguindo com o assunto sobre
Grécia Antiga. Olha só, formação da Grécia Antiga. Nós vimos que os povos mesopotâmicos e também o Egito Antigo, os povos, né, da Mesopotâmia e do Egito Antigo, se formaram ao longo do rio Nilo e também ali ao entorno aí do rio Mesopotâmico, certo? E os povos da Grécia Antiga. O território da Grécia Antiga, observa aí no slide, ele compreendia as áreas da Grécia continental, Grécia insular e Grécia peninsular. Como assim, professora? Não entendi nada. Grécia continental, Grécia peninsular e insular é uma região também, ela é caracterizada também pelos rios Nilo, certo? Ou seja, existem colônias, existem povoamento naquelas áreas. E aí esse território, ele aconteceu como resultado de inúmeras invasões dos povos de origem indo-europeia, ou seja, povos da Ásia e também da Europa. Os primeiros invasores foram quem? Os aqueus, os eólicos, jônicos e os dórios. São os primeiros povos que invadiram aí a cidade grega, certo? Coloquei aqui, pontuei para vocês também, que a história da Grécia Antiga, ela tem sido escrita com base na exploração de diferentes fontes, ou seja, como é que nós sabemos a história da Grécia Antiga? Como é que a gente vai saber quem eram esses povos, quem eram, quais as características desses povos, através de quê? Das antigas construções que ainda restam, dos textos de filósofos como Platão, Aristóteles, peças arqueológicas que são encontradas, né? Como vasos, tábuas de argila, entre outras características, certo? E aí eu coloquei uma imagem para vocês. Vocês sabiam que a Grécia Antiga, como nós chamamos atualmente, ela não se chamava assim. Os povos da Grécia Antiga, os gregos, eles eram chamados de helenos, porque eles vinham de uma cidade que se chamava Helena. Então, eles eram chamados de povos helenos, que atualmente nós chamamos de quê? Grécia, né? Atualmente chamamos de Grécia. Olha só, um pouquinho sobre o relevo, né? A cidade da Grécia Antiga. O relevo da região da Grécia continental, ele é bastante montanhoso, o que naquele período trazia dificuldades para quê? A comunicação entre seus habitantes. Então, por ser uma região aberta, olha só, por ser uma região aberta, dificultava a comunicação entre outros povos, né? O fato do litoral ser extremamente recortado favoreceu que a navegação dificultava um pouquinho numa parte em relação à comunicação, mas a navegação, por ser uma área aberta, facilitava, certo? Seguindo aí os períodos históricos que ocorreram na Grécia Antiga. Período creto-micênico, que período é esse? Período que ocorreu entre 2000 a 1000 anos antes de Cristo. O que vai caracterizar esse período creto-micênico? Olha só, ocorreu o uso de metais vindos do Oriente, assim também do alfabeto de origem fenícia. Isso aí a gente vai aprender mais à frente, vocês vão ficar surpresos. O período pré-homérico, que ocorreu de 1000 anos a 800 anos de Cristo. O que aconteceu nesse período? Formaram-se as polis, né? Ocorreu a expansão dos gregos para o Oriente e o Ocidente. Polis eram cidades, né? A expansão das cidades. O período homérico, o que aconteceu nesse período homérico? 800 a 500 anos antes de Cristo. Início da democracia em Atenas e a cunhagem da moeda. O período clássico, o que aconteceu nesse período clássico? Olha só, de 500 anos a 323 a.C., Atenas liderou a Confederação de Delos. Ocorre o desenvolvimento da filosofia e as campanhas de Alexandre da Macedônia. Esses períodos que eu estou pontuando para vocês
vocês vão acompanhar no livro de vocês, ok? Lá no capítulo 4. O período helenístico também, 323 a 200 a.C., que foi o período aí domínio macedônico sobre a Grécia Antiga. Mas quando a gente fala assim, período macedônico foi o quê? É o período em que outros povos queriam invadir a Grécia Antiga, certo? E aí, por último, né, outra característica dos gregos foi o quê? A Guerra de Troia, olha só, que foi travada entre os aqueus, que eram os gregos, e os troianos. A cidade de Troia estava localizada na atual Turquia e era de difícil acesso. Essa história de Troia a gente vai ver nas próximas aulas. Pontuei apenas aí as principais características da Grécia Antiga. Vocês vão fazer a leitura do capítulo 4 de vocês, ok? Muito obrigada e boa aula!